Olá, estamos aqui novamente para dar sequência ao livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Nós vamos ler o capítulo 31, As Curiosidades de Capitu. Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeita. E quando eu lhe contei o meu sonho imperial, não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado, replicou. Fiquemos por ora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria à sua mãe? Não marcou o dia. Prometeu que ia ver se falaria logo que pudesse e que me pegasse com Deus. Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a pirueta, que apenas lhe contara. Pedia o som das palavras. Era minuciosa e atenta. A narração e o diálogo, tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Esta imagem é porventura melhor que a outra. Mas a ótima delas é nenhuma. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força de repetição. Era também mais curiosa. As curiosidades de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis. Assim úteis como inúteis. Umas graves, outras frívolas. Gostava de saber de tudo. No colégio onde, desde os 7 anos, aprendera a ler, escrever e contar, francês, doutrina e obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda. Por isso mesmo, quis que prima Justina lhe o ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral, foi porque o padre, depois de lhe o proporcionar gracejando, acabou dizendo que latim não era língua de meninas. Capitu confessou-me um dia que esta razão acendeu nela o desejo de o saber. Em compensação, quis aprender inglês com um velho professor amigo do pai e parceiro deste ao solo, mas não foi adiante. Tio Cosme ensinou-lhe gamão. Anda apanhar um capotinho, Capitu, dizia-lhe ele. Capitu obedecia e jogava com facilidade, com atenção, não sei se diga, com amor. Um dia fui achá-la desenhando a lápis um retrato. Dava os últimos rasgos e pediu-me que esperasse para ver se estava parecido. Era o de meu pai, copiado da tela que minha mãe tinha na sala e que ainda agora está comigo. Perfeição não era. Ao contrário, os olhos saíram esbugalhados e os cabelos eram pequenos círculos uns sobre os outros. Mas, não tendo ela rudimento algum de arte e havendo feito aquilo de memória em poucos minutos, achei que era obra de muito merecimento. Descontai-me a idade e a simpatia. Ainda assim, estou que aprenderia facilmente pintura, como aprendeu música mais tarde. Já, então, namorava o piano da nossa casa. Velho traste inútil apenas de estimação. Lia todos os romances. Folheava os nossos livros de gravuras, querendo saber das ruínas,
das pessoas, das campanhas, o nome, a história, o lugar. José Dias dava-lhe essas notícias com certo orgulho de erudito. A erudição deste não avultava muito mais que a sua homeopatia de cantagalo. Um dia, Capitu quis saber o que eram as figuras na sala de visitas. O agregado disse-lhe sumariamente, demorando-se um pouco mais em César, com exclamações e latins. César? Júlio César? Grande homem! Tu coque, Brute! Capitu não achava bonito o perfil de César, mas as ações citadas por José Dias davam-lhe gestos de admiração. Ficou muito tempo com a cara virada para ele. Um homem que podia tudo, que fazia tudo. Um homem que dava a uma senhora uma pérola do valor de 6 milhões de sestércios. E quanto valia cada sestércio? José Dias, não tendo presente o valor do sestércio, respondeu entusiasmado. É o maior homem da história. A pérola de César acendia os olhos de Capitu. Foi nessa ocasião que ela perguntou à minha mãe por que é que já não usava as joias do retrato. Referia-se ao que estava na sala, onde meu pai tinha um grande colar, um diadema e brincos. São joias viúvas, como eu, Capitu. Quanto é que botou estas? Foi pelas festas da coroação. Oh, conte-me, as festas da coroação. Sabia já o que os pais lhe haviam dito, mas, naturalmente, tinha para si que eles pouco mais conheceriam do que o que se passou nas ruas. Queria notícia das tribunas da Capela Imperial e dos salões dos bailes. Nascera muito depois daquelas festas célebres. Ouvindo falar várias vezes da maioridade, teimou um dia em saber o que fora este acontecimento. Disseram-lhe, e achou que o imperador fizera muito bem em querer subir ao trono aos 15 anos. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Mobílias antigas, alfaias velhas, costumes, notícias de Itaguaí, a infância e a mocidade da minha mãe, um dito daqui, uma lembrança dali, um adágio da colar. Capítulo 32. Olhos de ressaca. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas, como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste, direi somente que, passados alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram 10 horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Está lá na sala, penteando o cabelo, disse-me. Vá devagarzinho para lhe pregar um susto. Fui devagar, mas ou o pé ou o espelho traiu-me. Este pode ser que não fosse. Era um espelhinho de pataca, perdoai a barateza, comprado a um mascate italiano. Moldura tosca, argolinha de latão, pendente da parede entre duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Um ou outro. A verdade é que apenas entrei na sala, pente, cabelos, toda ela voou pelos ares, e só lhe ouvi esta pergunta. Há alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim ver você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Eu? Bem.
José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas, então quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada. Falará assim por alto e por longe. Um toque. Depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem a resolução feita. Ah, que tem, interrompeu Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer já, e de todo, não se lhe falaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo, se sentir que você realmente não quer ser padre. Mas poderá alcançar? Ele é atendido, se, porém, é um inferno isso. Você teme com ele, Bentinho? Tenho. Hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio, que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isso atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer se quebra a dignidade do estilo o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca? É o que me dá ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias da ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, os braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar nunca, deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos. Assim também, a quantidade das delícias que terão gozado no céu, os seus desafetos, aumentará as dores dos condenados do inferno? Este outro suplício escapou ao divino Dante, mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, e disse-lhes, para dizer alguma coisa, que era capaz de os pentear, se quisesse. Você? Eu mesmo. Vai embaraçar meu cabelo todo, isto sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver.
Capítulo 33. O penteado. Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe os cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas que lhe desciam à cintura. Em pé não dava jeito. Não esquecestes que ela era um nadinha mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma altura, pedi-lhe que sentasse. Senta aqui, é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado e dividi-os em 2 porções iguais para compor as 2 tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, outras de propósito para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam a nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer 2 tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa? Todo eu estou mitológico? Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis. Risquei Tétis. Risquemos ninfa. Digamos, somente uma criatura amada, palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Enfim, acabei as 2 tranças. Onde estava a fita para atar-lhes as pontas? Em cima da mesa. Um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra, alargando aqui, achatando ali, até que exclamei: pronto! Está bom? Veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada de costas para mim. Capitu derreou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de uma na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça. Podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei até a dizer-lhe que estava feia, mas nem esta razão a moveu. Levanta, Capitu! Não quis, não levantou a cabeça, e ficamos assim a olhar um para o outro, até que ela abrochou os lábios, eu desci os meus e... Grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida, eu recuei até a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevi a dizer nada. Ainda que quisesse, faltava-me língua. Preso,
Atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com 1000 palavras cálidas e mimosas. Não mofes dos meus 15 anos, leitor precoce. Com 17, Desgruet, e mais era Desgruet, não pensava ainda na diferença dos sexos. Vamos então ao comentário. Eu vou fazer o comentário por capítulos, porque eu acho que é muito interessante a gente ir desbravando a história, né? Então, o primeiro capítulo que eu li foi o 31, As Curiosidades de Capitu. Bom, Capitu era uma mulher diferente para a sua época. Ela era muito avançada, vamos dizer assim, para o tempo que ela viveu. E a gente vê isso quando Bentinho conta que ela aprendeu na escola a ler, escrever e contar, além do francês, da doutrina e do bordado. Só que ela não se contentava com isso, ela queria mais. Então, o que ela fez? Ela foi buscar aprender renda com a tia Justina e também foi tentar aprender o latim com o padre Cabral. Só que o latim ela não pôde aprender porque o padre Cabral diz para ela que não é coisa para meninas. Mas isso não tirou dela a vontade de querer ser diferente, porque ela vai buscar o inglês, que infelizmente também ela não consegue aprender com o professor que ela busca. Mas nada faz Capitu desistir. Então, o que ela começa a fazer? Ela vai lendo todos. Ela tinha uma sede de saber tão grande que ela lê tudo que tem na biblioteca do Bentinho. Ele comenta que ela lê além dos romances, os livros de figuras e que ela quer saber de tudo, tudo o que acontece, que aconteceu no passado e na história em geral. E isso leva a uma outra coisa que ele fala nesse capítulo, que é quando ela vai falar com o José Dias, perguntar para ele sobre as figuras da sala de visitas. E o José Dias escolhe o Júlio César para falar sobre ele. E ela fica admirada com o jeito que o José Dias expõe a vida do Júlio César e mais ainda por ele ser uma pessoa que podia fazer de tudo, tudo. Nada para ele era impossível. A gente sabe que os imperadores de Roma eram vistos como deuses, então eles realmente podiam fazer de tudo. E a gente tem que lembrar também que a Capitu, ela era pobre, então assim, ela tinha um interesse diferente do Bentinho. E ela não queria ficar sabendo apenas as coisas que aconteciam e que comentavam nas ruas. Por exemplo, quando ele cita que ela pergunta para a mãe dele por que ela não usa mais as joias que estão no retrato lá da sala junto com o pai dele. E a mãe dele diz que são joias de viúva. Por quê? Naquela época, as viúvas tinham um comportamento diferente das pessoas ditas normais, né? As mulheres casadas. Tanto que elas tinham roupas diferentes, né? Era todo um comportamento de época. E ela fala que ela não usa mais desde a coroação. Daí aguça toda aquela curiosidade que a Capitu tinha, por quê? Todo o relato que ela tinha tido da coroação tinha vindo dos pais dela, que foram, que participaram da coroação, mas do lado de fora do castelo, nas ruas. Então, assim, o que ela achava? Que eram boatos. Ela queria saber a história real. Então, ela pergunta para a mãe do Bentinho: o que foi que aconteceu dentro do palácio, uma vez que ela esteve lá? Então, isso mostra como ela era uma pessoa que ela não se contentava com o simples, ela queria mais. E Bentinho, muitas vezes, ele vai ter ciúmes dessa inteligência que ela tem, porque a gente vai perceber
que o Bentinho, ele é filho único, ele é rico, ele cresceu diferente da Capitu, tendo tudo, né? Porque ele nasceu no berço de ouro, e ele é de uma sociedade patriarcal. Então, o homem podia tudo, a mulher não. Então, para ele, a Capitu era um mistério, porque ela se comportava diferente de todas as mulheres da época, e isso desde criança. E é o que faz a nossa Capitu ser diferente, por exemplo, das mulheres de outros romances, que são as mulheres como Helena, a Viuvinha, Iracema. Então, assim, são mulheres que têm nomes, os nomes delas são os nomes dos livros, e elas são exatamente o que o livro fala. Mas a Capitu, o livro não tem o nome dela, é Dom Casmurro. Quem está narrando a história é o Bentinho. Só que ela é um personagem tão extraordinário que ela acaba sendo o personagem central de toda a história. Tudo gira em torno da Capitu. Então agora vamos para o outro capítulo, que é o Olhos de Ressaca. Então assim, o que leva Bentinho a procurar a Capitu naquela manhã são o comentário que o José Dias faz sobre os olhos dela. Ele fala que a Capitu tem olhos de cigana, oblíquos e dissimulados. Ele não sabia o que era oblíquos, mas ele sabia o que era ser dissimulado. E aí ele vai lá para conferir. E ele pede para ela deixar que ele visse os olhos dela mais de perto. A Capitu, né, para ela, tudo bem. E aí ele começa a fazer uma primeira vistoria desses olhos, que para eles são olhos normais. O formato, a cor. Ele começa até dizendo que eram os olhos que ele via todos os dias. Só que quando ele começa a aprofundar nessa visão, né, a ficar um pouco mais concentrado nos olhos dela, ele percebe que há algo diferente. E aí vem o comentário, que é interessante. Para ele, não são olhos dissimulados, são olhos de ressaca. E aí muito houve sobre esse título. Já se discutiu muito sobre o que era esse olhar de ressaca. Na realidade, muitos falaram que eram os olhos comparados aos olhos do bêbado, quando desperta de manhã de ressaca, que é aqueles olhos de peixe morto. Mas para o Bentinho, ressaca tem um outro significado. E aí ele vai falar do mar. O mar, quando está em ressaca, a onda ela é maior e ela leva para dentro do mar tudo que ela encontra na praia. E o Bentinho, quando ele começa a aprofundar os seus olhos nos dela, ele fica como hipnotizado, porque na realidade ele está apaixonado pela Capitu. E ele até fala que eram ondas que iam crescendo, vagas, escuras, e que iam levando ele para dentro. Ele estava sendo engolido pelos olhos dela. Por isso ele fala que os olhos dela são olhos de ressaca. E é muito lindo porque ele é um poeta para poder descrever esse olhar. Ele faz uma analogia do tempo e espaço, porque ele fica tão preso naquele olhar que ele não percebe quanto tempo se passou enquanto ele estava olhando para dentro dos olhos dela. Porque para ele o tempo parou. Houve alguma coisa diferente que ele ficou extasiado. E isso quer dizer primeiro amor de um adolescente, né? A gente se sente assim. Então, o Bentinho, ele estava apaixonado pela Capitu, embora ele não soubesse. Mas isso a gente vai ver no próximo capítulo, que é o capítulo do penteado.
capítulo 33, onde ele fica tão assustado com os olhos dela, que ele pede para ela deixar que ele penteie seus cabelos. De início, a Capitu fala para ele que ele vai mais embaraçado que pentear. Mas ele fala para ela que não, tudo bem, que eu quero pentear os seus cabelos. Era uma maneira dele sair daquele choque dos olhos dela. Então ele começa a pentear. E é maravilhoso o jeito que ele descreve. Por quê? Quando ele começa a pentear os cabelos dela, é como se ele tocasse na Capitu por inteiro. O fio de cabelo, as tranças que ele ia fazer, tudo foi feito com tanto carinho e tão lentamente que ele descreve que ele faz e desfaz só para poder ter o prazer de estar tocando na nuca dela, né? Nos ombros. E assim, ele compara ela a uma ninfa. Quer dizer, ela começa a ter um outro significado para ele. Foge do significado de mulher. Ela já começa a se tornar parte de uma mitologia. E ele se espanta quando ele fala para a gente, que é o leitor, que ele chama ela de ninfa, né? Então, assim, é outra parte do livro que demonstra o quanto ele estava apaixonado por ela. Ele não queria parar. Ele comenta que ele queria ficar penteando aquele cabelo por séculos e séculos. Olha só onde vai, né? Todo o encantamento e a descoberta desse sentimento que até então ele não sabia que existia, né? E aí acontece o inevitável, né? Quando ele termina de fazer as tranças, que ela vira, eles acabam trocando um selinho, mas que para ele é um choque enorme, tanto que ele fica paralisado. Eu beijei a Capitu, então ele fica paralisado. E aí é o arremate desses três capítulos, né? Da curiosidade que ela tinha, que fez com que ele reparasse que ela era diferente, depois os olhos, que ele vai olhar e vai se sentir hipnotizado por eles, e o cabelo, né? O toque nela, no cabelo, na nuca, nos ombros, e o beijinho. Tudo isso mostra que o Bentinho já estava apaixonado pela Capitu nesta época. E aí a gente vai falar da Capitu, no geral, que ela era como uma mulher mais avançada na sua época, porque ela queria, embora ela fosse pobre, ela não queria ficar a fazer as coisas que as mulheres da classe dela faziam. Ela queria viver a vida, ela queria conhecer o mundo. E ela começou como? Através dos livros e das conversas que ela tinha com as pessoas mais velhas, que ela procurava e vivia perguntando as coisas. Então, ela é um personagem enigmático. A gente pode compará-la, se eu fosse falar da pintura, da Mona Lisa, que é um sorriso enigmático. A Capitu, para a literatura, ela também é uma mulher enigmática, né? Enigmática. E o Bentinho, ele vai se sentir muitas vezes menos do que ela. E aí passa do amor, da admiração, para um pouco de inveja, ciúmes. A gente não pode mensurar isso por enquanto, mas vamos aguardar as próximas aventuras, né, do Bentinho e da Capitu. Espero que vocês tenham gostado da leitura, do comentário.
Se vocês gostaram, deixe o joinha, ativem o sininho. Se conhecerem pessoas que gostam de leitura, né? Falem do nosso canal Mosaicos e Miscelâneas. Tem muita coisa boa acontecendo por lá. Então, eu aguardo vocês numa próxima ocasião. Um beijo muito grande e até mais.